Professora, eu diria que é reconfortante ouvi-la com essa sua perspectiva equilibrada, que lida com os desafios, consciente das dificuldades, mas também a consciência de que precisa ser feito algo, que é preciso avançar e que pondera também o lado do professor, o lado do aluno, o lado da sociedade, o lado da instituição. Eu acho muito reconfortante ouvi-la. Eu tenho uma preocupação assim muito grande porque às vezes a defesa da inovação ela pode ser mal vista, né? Existe até mesmo um certo preconceito, em alguns casos bem fundamentado, em relação à inovação, porque nesse período de é, cancelamento, né, que nós vivemos, basta a pessoa emitir algum sinal de que está para um lado ou para o outro, que imediatamente ela ou se alinha ou se desalinha. Então, alguém que venha falar de inovação já entra automaticamente na categoria dos acelerados que querem propor o fim da tradição, que vamos enterrar então a densidade do direito, inclusive com bons motivos às vezes, porque existem propostas de inovação que são articulações financeiras, basicamente, que são uma forma de redução do custo que uma universidade tem, que o principal deles é o professor. O professor é o principal custo de uma universidade. Então, muitas vezes a inovação surge como uma fórmula de marketing para mascarar o verdadeiro passo administrativo que está sendo dado, que é desconsiderar o professor ou colocar o professor à margem do processo, e dizer, além de tudo, que se o protagonista é o estudante é o cliente sempre tem razão, né? É um processo muito delicado, porque existem realmente, às vezes, bons motivos para você repelir a inovação como um estratagema de marketing para mascarar interesses puramente financeiros. Mas o que eu acho que é interessante ao ouvir a sua narrativa, a sua concepção sobre o problema que é trazido, é que existe uma necessidade de você respeitar a tradição em algum sentido, porque o direito é uma forma de uma ciência bastante complexa, e para a formação de profissionais na área do direito é necessário muito tempo, muita paciência, uma sólida formação se faz aos poucos. A madeira de lei cresce devagar, né? E a inovação, ela não precisa romper com a tradição para que ela possa propor as novidades, né? E eu acho que o seu discurso traz um pouco disso, né, de que a gente tem que ter temperança na relação entre o que é tradicional, aquilo que é novo, mas se a gente não tiver coragem, a gente vai permanecer estático, e a estaticidade ela realmente começa a se mostrar muito prejudicial à formação dos novos profissionais. Então, eu queria ouvi-la um pouco mais sobre essa questão de como fazer para que essa inovação não fira a suscetibilidade de pessoas que, com bons motivos, às vezes, se preocupam com a tradição. Bom, eu vou falar um pouco da sala de aula, né? Que é o grande dia a dia de todos nós. Uma primeira mudança que nós fizemos institucionalmente e que pode ser muito singela e rende frutos maravilhosos foi com a formatação das carteiras em sala de aula. Então, as nossas carteiras hoje são diagramadas em U e não mais em filas, né? E com isso nós pluralizamos já, né, os atores, né, nesse processo de formação do conhecimento. Porque o aluno já não está mais voltado apenas para o professor. Ele está voltado para todos os seus colegas, né? E nisso ele pode reconhecer a todos e todos o reconhecem como atores nesse processo de construção do conhecimento.
Então, nessa diagramação da sala de aula, a gente já passa uma mensagem muito forte, muito consistente, de que, olha, temos aqui um professor, né, que sim está capitaneando o processo, né, mas todos vocês são partes. Né? Eu, como professora, né, nem sempre posso, porque, né, vamos dizer, a dinâmica da aula às vezes não permite, mas a posição que eu mais gosto de ocupar é assentada na mesma posição dos alunos e até numa carteira igual. Né? Porque até mesmo o mobiliário diferente do professor passa uma mensagem de que o professor estaria sendo, né, vamos dizer assim, um ator, né, diferente naquele processo. Né? E ao me colocar numa carteira igual, né, na mesma posição, né, dos alunos, eu percebo que eles ficam muito mais à vontade para se colocar, para participar, né, e para valorizar as falas que vêm uns dos outros. Então, essa é uma mensagem que vem fortalecer, né, a autoconfiança nesse processo de formação do conhecimento. Né? Ou seja, eu vou estar conduzindo o processo, mas, né, valorizando, né, e passando uma mensagem de que, olha, né, o seu conhecimento que pode ter sido negligenciado ou que você mesmo pode negligenciar, ele importa e ele é a base, você já tem uma bagagem grande. Né? E aí, não abandonando a aula expositiva, mas eu tento, por exemplo, fortemente investir numa aula dialógica. Né? Aquilo que o aluno tem de bagagem, eu tento fazê-lo perceber que ele tem. Ou seja, eu não preciso falar tudo. Né? Eu pergunto tudo aquilo que eu vejo que é conhecimento prévio para que eles mesmos tragam. Né? Se eu estou falando só, né, por exemplo, da experiência, da rotina, né, do processo que não abole uma aula expositiva, mas que realmente, né, com pequenas alterações, consegue uma transformação de inclusão, né, do aluno um pouco mais verdadeira. Cada colega que a gente conversa tem outras iniciativas que são, né, transformadoras a seu modo. Então, às vezes, nós observamos colegas que trabalham numa rotina, por exemplo, de trazer filmes. Né? Então, e a gente tem incentivado muito o ensino através da arte. Por quê? A gente confia no papel da arte para sensibilizar. Né? E aí a gente volta, como que o cérebro aprende? E aí a neurociência nos traz, né, vamos dizer, a potencialização do aprendizado quando a emoção está presente. Então, se a gente observar quais fatos da nossa vida dos quais a gente se lembra, foram aqueles que tiveram uma maior carga emocional envolvida. Né? Então, usar a arte nesse processo, né, de sensibilização potencializa muito o aprendizado. E aí nós temos professores que trabalham mais pontualmente, né, com filmes, né, poesias, músicas, e temos professores que conseguem já organizar toda uma disciplina, né, se valendo desse instrumental, desse arsenal importantíssimo, né, que é a arte para conduzir o processo de aprendizado. Nós temos professores que investem, por exemplo, né, na aula através de roteiros de estudo, né, e isso também traz o aluno para um processo contínuo, né, de participação ativa na produção do conhecimento. Né? E tudo isso exige muito do professor. A gente precisa também, nesse processo, né, quase que de autocompaixão, reconhecer que nem sempre temos essa infraestrutura. Né? Então, trabalhar, por exemplo, com roteiros de estudo exige uma demanda de estar renovando perguntas e textos, porque nós conhecemos os alunos, eles se comunicam, se a gente trabalha, né, replicando as questões, os textos, fatalmente, né, uma turma vai pegar tudo que o semestre anterior fez. Né? Nós precisamos ter uma estrutura de apoio para a correção dessas atividades,
né? Nem sempre. Em instituições públicas temos as limitações de verba, né? Então vamos ter 1, 2 monitores. Bom, isso não vai ser suficiente para uma rotina de correção, né, de roteiros de estudo. Então vamos precisar de mais. Temos a dificuldade de acesso a essa infraestrutura necessária, né? Nas privadas, por outras razões, né? Podem existir os recursos, mas não existe talvez o reconhecimento da necessidade de investi-los, né, nessa infraestrutura, ou a vontade propriamente, né, política de investir nela, enfim. Então, temos esses, vamos dizer, gargalos, né, que às vezes nos impedem. Eu já trabalhei alguns semestres apenas com roteiros de estudo, sempre exigindo leitura prévia e, né, roteiro, e sentia uma dificuldade imensa de manter, apesar de reconhecer nessa metodologia, né, um rendimento muito grande do aluno. Né? Fatalmente, ele precisava ler o texto antes, precisava refletir sobre o texto antes, então ele já chegava para a sala de aula com aquele primeiro momento, né, que é o de contato com o objeto de estudo, tendo sido trilhado em casa, né, e já chega para o segundo momento que estaria sendo de discutir, de refletir, então ele já conseguia dar um passo além. Né, mas eu reconheço a dificuldade imensa de conseguirmos, numa rotina em que também precisamos fazer pesquisa, extensão, a parte administrativa, né, de conseguirmos manter isso. Então, dentro dessa, a gente vai tateando, né, tentando encontrar aí o ponto do possível e dentro da realidade institucional, mas sempre atentos a trazermos algo. Então, se não podemos trazer os roteiros de estudo sempre, né, que o façamos na maior medida possível, né, que possamos inserir atividades, e aí eu falo sempre sobre a importância dos trabalhos em grupo, né, para a conexão, para a construção da intersubjetividade, né? Trabalhamos com eles a importância do conhecimento que vem do outro, né? A oportunidade que o trabalho em grupo oferece para o diálogo, né? Para a oportunidade para a gente se deparar com o contra-argumento, que nos enseja a necessidade de apresentarmos mais argumentos, e nisso, né, a qualidade do discurso aumenta. Enfim, então várias estratégias, né, metodológicas podem ser usadas e que vão tornando também a experiência do processo formativo interessante, né? Dinâmica. A gente tem que ter a noção de que o aluno que tem acesso a material de muita qualidade, né, na internet, porque ele vai ter vídeos, né, muito bem feitos, ele vai encontrar materiais, né, com recursos didáticos e visuais muito atrativos, né, e a gente vai estar concorrendo com tudo isso. Então, nós temos também que ter, né, o reconhecimento de que temos que ser interessantes, temos que despertar o interesse. Né? E num processo de autocompreensão mútua, né? Inclusive de autocompaixão, reconhecer muitas desafios que isso traz para o professor e caminharmos, né, de uma forma que possamos ter um passo contínuo. Acredito que essa seja, né, a grande realidade. Então, não precisamos, às vezes, abolir a prova, mas que tipo de prova vamos aplicar? Podemos ter uma prova, mas que não só desenvolva ou cobre ali a habilidade de reprodução do conhecimento. Podemos ser prova que trabalhe com questões analíticas, né, interdisciplinares. Fomentar a interdisciplinariedade é outro desafio, até mesmo numa universidade em que o aluno está num contexto, né, de facilidade de acesso a vários outros, né, itinerários formativos, existe a dificuldade de ruptura com a cultura do comodismo. Até mesmo num campus universitário, nós temos unidades que foram construídas intencionalmente longe umas das outras, né? Num contexto de ditadura militar, em que não interessava o agrupamento, muito menos o agrupamento de estudantes. Né? Então, isso gera um comodismo. Até mesmo o nosso aluno, né, tem uma dificuldade de ir a outras unidades, cursar outras disciplinas. Isso precisa, então, ser fomentado.
Os professores, os orientadores precisam estar atentos a isso. Olha, né, o que o meu aluno está pesquisando para o seu TCC, né, para a sua dissertação, né? Ele pode cursar disciplinas em outras unidades que vão trazer para ele um conhecimento empírico, né, na área do seu objeto de estudo que o direito não pode dar. Né? Reconhecer, então, essa limitação do direito também, né? E isso vai exigir aí a ruptura com o ideário, né, da teoria pura. Então, o direito está muito longe de poder tudo. E a busca, né, por esse diálogo com as outras ciências, mas esse diálogo verdadeiro, né, que realmente leva o nosso estudante a ler textos de outras searas, a cursar disciplinas, né, de outras searas, é outra, acho que, demanda. Né? E isso a gente tem que reconhecer que o aluno não vai cursar todos os outros cursos superiores, então ele não vai ser bom em tudo, mas ele precisa ser bom pelo menos naquilo a que ele se dedicar, né, a se especializar. Então, daí, né, uma lógica diferente que ele precisa ter quando estiver envolvido com pesquisa. Né? E, paralelamente a isso, também o reconhecimento da importância da importância de buscar a comunidade, tanto pelo comprometimento social, quanto pelo reconhecimento da potencialidade de contribuição que a sociedade pode trazer, e ela traz, né, ela que, na verdade, precisa ditar as ordens das nossas pautas, né, dos nossos estudos, das nossas pesquisas. Então, a extensão nos permite isso e precisamos ter a humildade de reconhecer essa importância, de caminharmos ao lado da sociedade. Né? O ilhamento que existe muitas vezes nas universidades, a começar pela própria a formatação mesmo, né, geográfica. Muitos campos são isolados, são longe dos centros, né? E existe uma busca, vamos voltar para a sociedade, da qual estamos, né? Então, a universidade precisa reconhecer que está inserida numa sociedade e que precisa dialogar com ela, precisa dar retorno a ela, né? E a extensão nos viabiliza isso. Professora, sua fala é uma demonstração da complexidade dos elementos que estão envolvidos na questão da inovação, mas eu acho muito interessante a abrangência, os diversos ângulos que a professora aborda, que são fundamentais para se compreender que o pacote é completo, né? Quando nós falamos de inovação, nós não estamos falando de uma atitude isolada, nem de apenas a aparência de modernidade, né? Ninguém está querendo ser moderninho. O desejo é de que haja uma elevação da compreensão do fenômeno do processo de aprendizagem, processo pedagógico, que haja uma consciência maior de todos os atores envolvidos e acho que é excelente a sua análise que mostra o quão complexo é esse processo. Uma questão para encerrar, professora, apesar de eu querer prolongar muito, eu sei que a professora tem muitas atividades, mas nós entrevistamos recentemente o Gabriel Pires, que é o presidente da empresa Júnior Colucci, e eu fiquei muito entusiasmado ao conversar com ele, porque eu achei muito bacana a iniciativa e acho que abre novas frentes para os estudantes. Eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre o que é a empresa Júnior Colucci aí na Federal de Juiz de Fora, por favor. A empresa é um orgulho institucional, foi uma alegria imensa. Na sexta-feira, eles fizeram 10 anos, né, de fundação, e a empresa Júnior teve uma trajetória assim, de sucesso meteórico. Né? Com 1 ou 2 anos, o presidente fundador já se tornou presidente de todas as empresas júniores do Brasil, né? E também esse espírito tanto de inovação, de empreendedorismo, né? Que eu tive a alegria de assistir nos sócios fundadores, eu tive, né, a alegria também de participar com eles da abertura desse evento e pude falar
como que parece que foi ontem que a gente viu os meninos, né, transitando nos corredores e procurando os professores. A gente está pensando em abrir a empresa júnior, se orienta, a gente quer, né, atuar na área tal, sempre de uma maneira muito dialógica, né, muito respeitosa. Então, assim, o trato que os meninos têm conosco nos traz também esse encantamento, quebra barreiras, né? A gente pôde valorizar tudo isso, né? Porque todo esse espírito, né, se mantém. É muito interessante como que a gente vê. Eles renovam a gestão a cada ano, né, e renovam a equipe, sempre com processos seletivos assim, muito disputados. Então, desde o início, eles conseguiram muita credibilidade junto aos seus pares. Né? Então, participar da empresa júnior vamos dizer, um sonho de consumo, né, dos nossos alunos aqui. E foi uma iniciativa inteiramente discente, começou deles, né? E, mais uma vez, o que a gente precisa é só apoiar, só mesmo fortalecer neles a convicção de que eles estão no caminho certo, né? No empreendedorismo, né? Nessa autonomia da busca. Muitas vezes eles nos procuram para orientação e eles já têm as respostas, então o que a gente precisa é só referendar, né? Olha, não é isso mesmo, o caminho é esse, né? Dar apoio e gera um processo realmente de encantamento. Acho que foi, né, o processo que você vivenciou quando teve o contato com eles. Né? A gente fala que aluno para nós é solução, nunca foi problema. Muito bom. De conviver com eles, são meninos realmente assim encantadores. A cada geração a gente vê que assim o perfil se mantém, sabe? Sempre meninos muito assim comunicativos, né? Foi muito bonito a última vez que eles me procuraram para pedir uma orientação, né? Tinha havido um erro realmente deles, de outros, né? Não, mas assim, o reconhecimento do erro, na resolução do problema, eles já estavam propondo para o cliente o reconhecimento do erro, a indenização. Então, quando eles chegaram me trazendo, professor, tivemos um problema, né? Estamos fazendo isso, isso, isso. Né? E olha, é isso. Né? Então, é muito bonito acompanhar, muito bom, e é isso assim que nos renova mesmo as energias. Né? Ver que né, quão lindos frutos, né, esse trabalho, né, nos permite colher, assistir, e a Colute é um grande exemplo, né, de como vale a pena a gente ser professor. Né? É um trabalho pelo qual eu agradeço todos os dias, porque acho que tem vezes que a gente tem um trabalho e tem que correr atrás de uma boa ação no dia, né? Então a gente está desonerado dessa busca, a gente pode estar dando o tempo todo, né? E trabalhando com ações, né? Que eu vejo assim que só podem trazer bons frutos, né? E esses frutos são multiplicadores, enfim, um círculo virtuoso muito bacana. Professora, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua explanação, sua visão. Acho que vai inspirar muita gente, como inspirou a mim. Eu agradeço pela sua participação no Educação Jurídica e desejo muito mais sucesso ainda para a Federal do Juiz de Fora e sucesso na sua gestão. A gratidão é toda nossa, professor Fernando. Né? Também a gratidão por se dedicar a esse projeto tão importante que também nos dá tanta força, né? A gente vai trocando as figurinhas e se retroalimentando aí com entusiasmo, né? Nas inovações no ensino jurídico. Tá? Muito obrigada também pela oportunidade. Obrigado, professora. Um grande abraço. E eu então aqui me despeço, agradecendo a você que nos acompanhou até agora no Educação Jurídica. E se você tiver alguma questão que queira ver debatida aqui no Educação Jurídica, basta escrever para esse endereço abaixo e em breve nós voltaremos com mais um episódio do Educação Jurídica.